desse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Glória a Deus. E agora nós vamos louvar a esse Deus Todo-Poderoso que, mesmo em meio às dificuldades,
Ele faz a gente se alegrar nele. Vamos cantar. Desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma das suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, oh. 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 Louvado seja o teu nome, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia para conosco, Deus. Obrigado por ser um Pai extremamente presente, meu Deus, em nossas vidas. Nós louvamos o Senhor, meu Deus, porque o Senhor cuida de nós em todos os momentos, Pai. Obrigado por cada dia que o Senhor nos sustenta, Deus. Prepara, Senhor, nosso coração para ouvir a tua palavra. Fala conosco, Deus. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Muito boa noite. Na verdade é 5:30 da tarde, né? Então é finalzinho de tarde, daqui a pouco início de noite. E a gente quer orar com cada um de vocês e orar por tudo que está acontecendo no país, no mundo, no nosso estado, na nossa cidade, orar pela vida de vocês, orar também pelos aniversariantes dessa semana. Então, feche seus olhos, coloque diante do Senhor, aonde você estiver, coloque diante do Senhor a sua vida, o seu dia, aquilo que está acontecendo com você durante esse, a gente já pode contar quase que um ano aí, um ano e pouquinho de pandemia. Como que está a sua vida? Coloque a sua vida diante do Senhor, diante daquilo que Ele está fazendo no mundo, no país, no estado, na cidade, principalmente na sua vida. Se você puder e quiser, feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus é que nós nos reunimos, ó Deus, como igreja do Senhor. E como igreja do Senhor, nós temos a confiança em Ti, a esperança nossa é viva, e nós buscamos, ó Deus, em todo tempo, glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome e edificar vidas. E eu quero clamar agora pela vida da juventude do Barro Preto, os jovens adolescentes dessa igreja, mas também aqueles que estão nos assistindo, ó Pai, nessa transmissão. Que a Tua boa mão esteja sobre a vida deles, ó Pai. Que aquilo que está no coração deles, ó Deus, seja transformado segundo o Teu querer, para que as suas vidas, ó Pai, se despertem para aquilo que o Senhor é, tudo que o Senhor é. O Senhor é o nosso Deus, o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Por isso, ó Deus, abençoe a vida dos nossos jovens e adolescentes e aqueles que estão nos assistindo também. Que as suas súplicas, as suas petições estejam alinhadas com a Tua vontade. Se eles estão agradecendo nessa hora por tudo que o Senhor tem feito na vida deles, ó Pai, recebam o nosso agradecimento a Ti, ó Deus, porque queremos em tudo dar graças ao Senhor. E clamamos, ó Pai, conforme a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua fidelidade, a Tua bondade, que o Senhor opere no mundo, no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, nas nossas vidas, nas nossas casas, ó Pai, segundo o Teu querer. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, aqueles que são chamados segundo o Teu propósito. Chama, ó Pai, esses corações. Coopera, ó Pai, que todas essas coisas venham cooperar para o bem de cada um deles, ó Deus. Fortaleça a vida desses que estão sofrendo, desses que estão temendo tudo isso, ó Pai. Fortaleça com Teu Santo Espírito em suas vidas. Por amor do Teu nome, ó Deus, a gente clama. Queremos
nos alegrar, ó Deus, com aqueles que aniversariaram nessa semana, Daniel Farati e outros, ó Deus, que a Tua bênção esteja sobre a vida deles. Queremos agradecer também, ó Deus, pelas nossas vidas, por essa igreja, pela vida do pastor Arlécio, a vida dos ministros, pastores, coordenadores, líderes dessa igreja e cada casa dessa igreja, cada família dessa igreja, que a Tua bênção esteja sobre a vida deles. Opera, ó Pai, opera em nós, tanto no querer como no efetuar, segundo a Tua boa vontade, ó Pai. Sê conosco, ó Pai, sê com aqueles que estão enfermos, visita a vida desses, ó Deus. Visita aquilo que eles são e o que eles estão sentindo, ó Deus. Toque, ó Deus, com a Tua mão poderosa, a vida desses segundo a Tua boa vontade, ó Deus. Para que haja cura na vida dos nossos amigos, nossos parentes, nossos entes queridos que estão enfermos. E visita também os lares que estão enlutados, ó Pai, derramando o Teu consolo sobre a vida deles. Essa é a nossa oração, é a nossa súplica, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos falando então agora com essa série, por causa das restrições, a gente decidiu falar sobre oração. Falamos aqui no culto da juventude do sábado passado, e nesse sábado a gente está, como a gente havia dito, com um coordenador de intercessão da nossa igreja, nosso irmão Paulo Cansado, e que você possa extrair aí no seu coração aquilo que Deus vai falar através da vida desse irmão, um homem de oração, um homem que tem segurado uma corda nessa igreja por muitos anos e que faz toda a diferença. Ele, a sua equipe de intercessão nessa igreja, faz toda a diferença, como nós já havíamos dito. Então, quero chamar aqui nosso irmão Paulo Cansado. Que o Senhor te oriente em todas as coisas, instrua, unja a tua vida agora para falar aos corações dos jovens e adolescentes da nossa igreja. Deus te abençoe, Paulo. Amém, amém. Ei, você que é jovem, você que é adolescente, você que está nos assistindo neste momento, meu desejo é que a graça e a paz de Cristo inunde o seu coração e o coração de toda a sua casa, toda a sua família. Vamos orar. Pai Santo, Deus de poder, de infinita graça, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, Senhor, por esta igreja que tem pregado a Tua palavra até os confins da terra. Muito obrigado, Senhor, por esta juventude que tem se prostrado diante do Senhor em súplicas, em orações e também em ações de graça, Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja sondando o coração de cada jovem, cada adolescente, também daqueles que estão nos assistindo nesse dia, e que o Senhor, Pai, possa falar em cada coração. Usa, Senhor, essa ferramenta, esse vaso de barro, para que possa proclamar a Tua palavra, Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que você que está nos assistindo abrisse a sua palavra de Deus, em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao verso 8. A palavra de Deus diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem,
o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Verso 8, quero, portanto, que os varões, que os jovens, que os adolescentes orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Que Deus coloque essa palavra em os nossos corações. Dá licença, irmãos. Assim fica melhor para falar. Irmãos, nós podemos extrair muitas maravilhas desta palavra. Mas nós temos inicialmente no verso 1, uma exortação do apóstolo Paulo, que convoca a todos. Ele diz assim: antes de tudo, pois exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Então, ou seja, antes de tudo. Esse já é o primeiro sinal. Antes de tudo. Mas gostaria de dizer para vocês que oração é um chamado de Deus para todos os cristãos. Jovens, crianças, adolescentes, adultos, anciãos. É um chamado para todos os cristãos. E por ser um chamado para todos os cristãos, nós entendemos que quando o apóstolo Paulo diz aqui, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças, ele está dizendo para todos nós. Ou seja, que nós devemos colocar antes de tudo, quando eu acordo, eu já acordo colocando a minha vida nas mãos do Senhor. Porque antes de tudo, antes de eu almoçar, antes de eu fazer uma refeição, eu coloco a minha vida e agradeço por aquilo que Deus me deu. Porque antes de tudo. Mas, como oração é um chamado para todos os cristãos, e nós precisamos entender que por ser um chamado, Deus tem nos chamado a todo momento. Se a gente pegar a palavra de Deus lá em Jeremias 33:3, o que diz lá? Invoca-me. Vamos ler lá? Vamos conferir? Nós não somos bereanos, mas nós conferimos. Jeremias capítulo 33, verso 3. Está escrito assim: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. Então Deus está nos chamando para que nós possamos invocá-lo. Nós precisamos buscar a face do Senhor. E o apóstolo Paulo, nisso que nós acabamos de ler, ele diz que é antes de tudo. Ou seja, nós temos que invocá-lo, nós temos que buscá-lo para que ele possa nos mostrar, anunciar coisas grandes e ocultas que nós não sabemos, mas tem que ser antes de tudo. Porque eu preciso atender o chamado do Senhor. Eu preciso entender que Deus chama a todos os cristãos. A oração é um chamado para todos. Não é só para quem trabalha no ministério de oração. Não é só para quem frequenta a sala de oração. Oração é um chamado para todos os cristãos. Tanto é que Deus diz a Salomão, em 2 Crônicas 7,14, ele diz assim: se o meu povo, quem que é esse povo? É vocês, somos nós, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, sararei a sua dificuldade, sararei a sua ansiedade, porque para sarar a ansiedade, nós precisamos buscar o Senhor. Talvez você esteja preocupado, talvez esteja alguém na sua família que está enfermo, passando por alguma dificuldade.
Talvez você vai enfrentar uma faculdade, talvez você vai fazer uma prova, talvez você está com algum problema. E você, em função desse problema, você está muito preocupado. Talvez você está namorando, ou você vai casar, ou você vai ficar noivo. E diante disso você está enxergando um obstáculo, um problema. Eu te afirmo, o melhor a seguir é você seguir esse primeiro versículo de 1 Timóteo 2:1. Antes de tudo, pois, buscar o Senhor. Porque quando você está em dúvida, quando você está preocupado, quando você está ansioso, o próprio apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 6, ele diz assim, vamos conferir o que está escrito? Filipenses, capítulo 4, verso 6. Muitos sabem já esse verso. Não andeis, vamos ler? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Vou achar aqui para a gente ler. Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Irmãos, jovens, adolescentes, igreja, você que está nos ouvindo, não andar ansioso de coisa alguma é não andar de coisa nenhuma mesmo. Não andeis ansioso de coisa alguma. Antes, aliás, em tudo. O que é tudo? Tudo é tudo. Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Olha o que o apóstolo está dizendo. Ele está dizendo para a gente não ficar preocupado com o que vai acontecer amanhã. Ele está dizendo para a gente não ficar ansioso com o que vai acontecer amanhã, mas hoje mesmo, como nós lemos anteriormente, antes de tudo, eu preciso colocar diante do Senhor as minhas petições pela oração e pela súplica. Eu preciso buscar ao Senhor, falar para Ele da minha preocupação, da minha dificuldade, da minha angústia e colocar diante dEle. E aí também o apóstolo Paulo está dizendo com ações de graça, ou seja, vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Eu, pela fé, pela confiança, na certeza de que Deus vai agir ao meu favor, na certeza de que Deus vai fazer a vontade dEle, eu também coloco em ações de graça. Falo, Senhor, eu estou te apresentando essa situação, essa dificuldade, esse problema, mas eu te agradeço, porque o Senhor é um Deus fiel, é um Deus do impossível, e o melhor o Senhor fará por mim, porque o Senhor me amou primeiro. Então, ou seja, eu já também agradeço. E olha o que acontece quando eu busco o Senhor, coloco diante do Senhor o meu problema, a minha dificuldade, a minha ansiedade. Olha o que vai acontecer no verso 7. E a paz de Deus que excede todo entendimento, ou seja, essa paz de Deus que excede toda a compreensão humana, toda a compreensão do mundo, ela guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo novamente diz aqui a Filipenses para que eu coloco tudo em petição, através da oração e da súplica, mas também com ações de graça diante do Senhor. Porque, meus irmãos, a oração, Deus, através da oração, nos traz a paz que excede todo entendimento em Cristo Jesus. Ou seja, essa paz de Cristo Jesus, que eu, através da oração, coloquei diante do Senhor, ela vai inundar o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Então, sugestão: se vocês têm uma dúvida, se você está ansioso, se você está grato, se você está preocupado,
se você está visualizando uma luta, uma dificuldade, busque ao Senhor. Mas também, se você está alegre, busque ao Senhor. Porque nós cremos num Deus que é um Deus de amor, é um Deus de vitória, é um Deus que nos traz a paz, é um Deus que nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer pelos nossos pecados. Deus pegou o seu filho, entregou na cruz, para que o sangue de Jesus pudesse nos purificar de todo pecado. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é esse Cordeiro que me salvou, que te salvou e pode salvar muitos ainda. Então nós precisamos colocar diante do Senhor as nossas orações, com ações de graça. Mas sempre, sempre nós precisamos colocar isso em nome de Jesus. Por que em nome de Jesus, Paulo? Porque Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 3, diz assim, olha aqui que Jesus diz, né? Ele confortando os seus discípulos, aí no final, lá no capítulo 14, ele conforta os discípulos, aí no verso 13, no capítulo 14, verso 13, ele diz assim, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso Jesus dizendo, tudo que você jovem, tudo que você adolescente, tudo que você igreja, tudo que você que está nos ouvindo, tudo que você pedirdes em meu nome, ou seja, em nome de Jesus, ele diz, isto farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então Jesus está dizendo, pede em meu nome. Por isso que nós buscamos ao Senhor e colocamos as nossas súplicas, as nossas orações, as nossas ações de graça, sempre em nome de Jesus. Você que está aqui nesse dia, nessa hora, que Deus te atraiu para que você pudesse estar ouvindo essa palavra de hoje. Oração é uma das armas mais poderosas do crente. Eu diria que é a arma mais poderosa do crente. É a oração e a palavra de Deus, né? Então, quando você estiver enfrentando lutas, dificuldades, ajoelhe-se, humilhe, proste, ore ao Senhor, peça perdão pelos seus pecados. Deus vai ouvir a sua oração. Como Daniel é um exemplo clássico de homem de oração. A gente pode ver em Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6 é um exemplo de intercessor. Ou seja, Daniel sabia que o rei Dário, ele estava editando uma lei onde todo aquele que prostrasse diante do Deus verdadeiro, ele seria condenado à morte. E no caso de Daniel seria jogado na cova dos leões se ele ajoelhasse e buscasse a face do Senhor, que é o Deus que nós cremos, que é o Deus verdadeiro. Daniel, se ele provasse, se ele mostrasse que ele estava buscando o Senhor, ele iria para a cova dos leões. E Daniel, lá no capítulo 6, verso 1, diz assim, pareceu bem a Dário constituir-se sobre o reino as 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino. E sobre eles três presidentes, dos quais Daniel era um, e os quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu entre destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então Daniel, por ser um homem de oração, um homem que falava com Deus, que colocava as suas alegrias diante do Senhor, que colocava as suas necessidades diante do Senhor, ele era um homem que agradava ao Senhor, e ele foi destacando no meio daqueles presidentes, daqueles sátrapas, e aí o rei Dário queria colocar ele numa situação, como um presidente, né? Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel,
a respeito do reino, mas não puderam achá-lo nem culpa alguma, porque em Daniel era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então Daniel era um homem temente ao Senhor, era um homem reto, obediente às leis do Senhor. Então Daniel, toda vez que havia algo que estava contrariando ele, que estava ameaçando o reino do Senhor, Daniel se prostrava. E aí no verso 10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ou seja, rei Dário tinha feito um edito, que está aqui logo abaixo, né? Está no verso 8, que está assim: agora, pois, o rei sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então, ou seja, qual que era essa lei? Essa lei é que ninguém podia prostrar, a não ser para adorar o rei Dário. Mas Daniel não. Daniel, no verso 10 diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Ou seja, naquela época, não poderia de forma alguma buscar a não ser o rei Dário. E o decreto que está aqui no verso 7 do capítulo 6 de Daniel, que diz assim: um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Todos deveriam prostrar diante do rei. Não poderia adorar o Deus verdadeiro, mesmo naquela proibição. Daniel, 3 vezes por dia, era proibido. Daniel, 3 vezes por dia, se colocava de joelho diante do nosso Deus verdadeiro, o Senhor Deus do universo que criou todas as coisas. Daniel foi apanhado em oração. Por quê? Porque aqueles inimigos de Daniel foram lá e denunciaram que ele estava adorando o Deus verdadeiro. Daniel foi lançado na cova. E o Deus que Daniel crê é o mesmo Deus que nós cremos. Livrou Daniel da cova dos leões. E através da vida de Daniel, nós podemos perceber que tudo foi transformado pelo poder do Senhor. No verso 16 diz assim: então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-se o rei com o seu próprio anel e com os dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. O rei estava preocupado. O rei conhecia Daniel, sabia que Daniel era um homem reto. O seu testemunho, o seu exemplo, sua maneira de falar, o seu agir, a sua postura, era uma postura que agradava ao rei, e muito mais, era uma postura que era temente a Deus. Daniel jamais usou a boca para falar algo, nem mesmo para contar uma anedota que não era do agrado de Deus. Daniel era reto. Aí no verso 19: pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. O rei estava preocupado, sabia que estava colocando na cova, junto com aqueles leões famintos, algo que era temente a Deus, algo que era reto. Mas o rei não sabia que Daniel estava sendo guardado pelo Deus verdadeiro, que é o Deus que nós cremos. É o Deus de milagre, é o Deus que é o nosso escudo e proteção, é o Deus de vitória. E aí no verso 20 diz assim: chegando-se
o rei na cova chamou por Daniel com voz triste. Ou seja, o rei não sabia o que aguardava. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. Olha o que diz o rei. Daniel, servo do Deus vivo. Dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões, aqueles leões famintos, 7 dias que não comia nada. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. Era o costume deles, daqueles subordinados do rei, o cumprimento: ó rei, vive eternamente. E Daniel não mudou a forma, a conduta. Ele, da mesma forma, ele se dirigia ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Daniel era um homem de oração. Daniel, um homem que se colocava na presença do Senhor. Daniel era um homem que se colocava na brecha. E o verso 23 diz assim: então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Daniel, com a sua atitude, com a sua forma de agir, com a sua forma de viver, com a sua sinceridade, com a sua lealdade ao Senhor, ao Deus verdadeiro, creu, e os leões fecharam a boca, porque Deus enviou um anjo para que segurasse aqueles leões. E através da vida de Daniel, o rei Dário, no verso 24, ele ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, as suas mulheres ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu: os povos, nações, homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. O homem de oração, o intercessor, ele é um homem de Deus, onde ele pode, através da intercessão, clamar a Deus para mudar todas as situações. Por quê? Porque nele repousa a paz que excede toda a incompreensão humana, que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, como nós lemos em Filipenses 4:7. E aí no verso 26, o rei Dário, não só satisfeito com a postura de Daniel, com a lealdade de Daniel ao Deus verdadeiro, ele, no verso 26, ele diz assim: faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Irmãos, jovens, adolescentes, você que nos ouve, Daniel é um exemplo de homem de oração. Diferentemente de Jonas. Quando Deus chama Jonas, o primeiro momento é fugir da presença do Senhor. E quanto mais ele fugiu da presença do Senhor, ele desceu. Nós podemos ver no livro de Jonas, principalmente no capítulo 1, onde ele busca se afastar do Senhor. Ele vai só descendo na vida. Porque, meus irmãos, meus amigos jovens e adolescentes, nós, na angústia, na tristeza, na luta, nós buscamos a nossa arma, que é a oração, para que o Deus que ouve a nossa oração possa agir em nosso favor. Esse é o segredo, irmãos. Buscar a Deus em oração, colocar tudo, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 2 de 1 Timóteo,
Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas e orações. Então, antes de tudo, antes de eu ficar preocupado, antes de eu encarar o problema, eu coloco diante do Senhor, para que o Senhor, que é um Deus maior do que qualquer problema, possa resolver a nossa situação. Nós podemos ver que Jonas, enquanto ele fugiu do Senhor, ele foi descendo. Nós podemos ver no verso 4, no verso 1, que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Aquela cidade não é uma cidade diferente dos dias atuais. É uma cidade onde a promiscuidade, a malícia, a maldade, todas as obras da carne estavam naquela cidade de Nínive. Todas as obras da carne que está lá em Gálatas capítulo 5, verso 16. Você pode ler depois. Tudo aquilo estava em Nínive. E aí Jonas conhecia aquela cidade. Jonas, quando viu Deus chamando ele para pregar naquela cidade, ele de imediato, ele olhou para as obras da carne daquele povo e falou: não, eu não vou. E aí ele foge, né? Ou seja, Jonas, verso 3 fala: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Quantos dos nossos irmãos, na luta, na angústia, na dificuldade, até mesmo têm olhado para a obra da carne do mundo atual, para as obras da carne do mundo atual, têm se afastado do Senhor? Quantos têm esfriado? Quantos têm falado: não vou ver o culto hoje não vou ver a palavra hoje não vou prestar o culto ao Senhor hoje não? E tem perdido essa oportunidade, tem agido como Jonas. Quantos não quer se envolver no trabalho, como Daniel, através do exemplo, através da adoração ao Senhor, através de um bom exemplo, de uma palavra sábia, como diz a Colossenses 4, 6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saber o que dizeis a cada um. Daniel tinha uma palavra sábia. Jonas também aprendeu a ter a palavra sábia. Mas primeiro, ele desceu, dispôs para fugir para Tarsis. E depois ele pegou um navio. Depois ele foi para o fundo do navio, para o porão do navio. Depois de tudo que aconteceu no capítulo 1 de Jonas, nós podemos ver que ele foi lançado no mar. Afundou para o fundo do mar. E ali no fundo do mar, não bastasse isso, ele é engolido por um peixe. Grande peixe, diz a palavra de Deus. Verso 17 diz assim: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jonas capítulo 1, verso 17. Agora preste atenção no começo desse verso. Deparou o Senhor um grande peixe. Busca o Senhor em oração. Seja um intercessor, um jovem ou um adolescente intercessor, ou até mesmo um adulto ou um ancião. Não espere Deus deparar com um grande peixe para você. Seja como Daniel, mesmo na cova dos leões. Deus falou: esse é meu servo amado, nele eu me comprazo. Colocou um anjo para fechar a boca dos leões. Jonas foi tragado pelo peixe. Mas aí Jonas, quando estava na barriga desse peixe, ou seja, ele estava entre a vida e a morte, aí ele buscou o Senhor. Aí no capítulo 2, do verso 1, olha o que diz na palavra de Deus em Jonas 2, verso 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Jonas clamou ao Senhor, Deus ouviu a oração de Jonas. Aí, se a gente for ver pelo resto dos versículos, Jonas diz assim: ao Senhor, lá no verso 9 do capítulo 2, diz: ao Senhor pertence a salvação.
Deus salvou Jonas dentro da barriga de um peixe no fundo do mar. E Jonas depois se arrepende, ele vai para Nínive, e no capítulo 3, do verso 5, a palavra de Deus diz assim: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Ou seja, aquele povo totalmente dirigido pelas obras da carne. Vamos ver essas obras da carne? Gálatas capítulo 5, versos 16. Vamos ver aqui quais são essas obras da carne. É importante a gente saber, para até mesmo a palavra diz para a gente abster do mal, não é isso? Então vamos ver 5,16, diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Preste atenção nessas obras da carne. Essas obras da carne não agradam ao Senhor. O Senhor não tem prazer nessas obras da carne. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Mas, como Daniel, nós devemos andar, mas o fruto do Espírito é. Daniel era um homem que tinha o fruto do Espírito. Você é um homem que tem o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não é lei. Você que é um servo de Deus, você que é uma serva de Deus, você que está nos assistindo, você precisa, você pode, Deus deseja. Nós acabamos de ler Jeremias 33:3. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o coração. É o desejo do Senhor que nós possamos buscá-lo de todo o coração. Diz assim: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, ou seja, o nosso papel como cristão, o nosso papel como um intercessor é buscar o Senhor. E eu vou dizer mais para você. Deus chamou Jonas para ir lá em Nínive pregar. Ele foi depois de muito fugir do Senhor, passar por muitas lutas, dificuldades, ele foi. Não espere. Você que ouve a voz do Senhor, não espere passar por lutas, dificuldades. Não espere. Busque atender a voz do Senhor de imediato. Nós vimos o exemplo de Jonas, que ele passou por muitas lutas. Jonas passou por muitas dificuldades. Você não precisa passar por lutas, por dificuldades, mas você tem que atender o chamado do Senhor. Você precisa atender o chamado do Senhor. A palavra de Deus está recheada de muitos versos, onde diz para que você precisa buscar o Senhor. Deus nos exorta a buscar o Senhor. O apóstolo Paulo mesmo, que era um homem de oração, ele nos diz, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17, ele diz assim: orai sem cessar, orai continuamente. Nós precisamos orar continuamente. E o verso 18 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses diz assim: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Que você possa buscar o Senhor, mas dando graça pelo dia, pelas misericórdias do Senhor que renovou em sua vida, pela família, mesmo diante da luta,
Mesmo diante da pandemia, nós somos desafiados a dar graça ao Senhor. Nós estamos vivos, nós fomos salvos, nós estamos livres da condenação do inferno. Então nós temos que buscar o Senhor. Esse é o desejo. Deus quer que nós busquemos a Ele. Ou seja, que nós tenhamos um coração puro, que nós possamos ser submissos ao Senhor. E nós entendemos que o poder é do Senhor. A oração é o instrumento que Deus usa para transformar a nossa vida. A oração transforma o nosso coração. Como nós acabamos de ler, a oração nos traz a paz, que excede todo entendimento em Cristo Jesus. Mas é através da oração. Então você precisa buscar o Senhor através da oração. Nós temos em Romanos capítulo 8, verso 26, a palavra de Deus diz que mesmo na nossa fraqueza, o Espírito intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Mas nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos humilhar diante do Senhor, nós precisamos orar, nós precisamos buscar a face do Senhor, nós precisamos se converter dos maus caminhos. Porque como nós, voltando lá no texto que nós lemos, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8, a palavra diz assim: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar. Primeiro, em todo lugar. Aliás, antes disso, quero que os varões orem. Isso é primeiro. Então, ou seja, a nota de rodapé número 1, como diz o pastor Silvio, primeiro que os varões orem, que os jovens orem, que os adolescentes orem, que a igreja ore, que os anciãos orem. Segundo, nota de rodapé número 2, em todo lugar. Se eu estou na fila de um banco, para que eu vou murmurar, está demorando? Não, Deus está permitindo que demore para que você ore. A oportunidade que Deus está te dando para você orar. Se você está num ponto de ônibus, não é que o ônibus está demorando. É a oportunidade que Deus está te dando para você orar por aqueles que estão no seu meio e também para que o motorista possa conduzir em paz e segurança para você chegar no seu destino. Então, em todo lugar, levantando mãos santas. Como que eu levanto mãos santas? Como que eu vou dirijo? Deus quer que nós chegamos a Ele de coração puro. Por isso que Ele diz a Salomão: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu preciso chegar diante do Senhor de mãos limpas, de mãos santas, mãos limpas. Então, para que eu vá diante do Senhor, a primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso reconhecer que eu sou pecador, e o pecado me leva à morte. Porque a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 3, verso 10, no final do verso 10, lá diz assim: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então todos nós pecamos. E no capítulo 6, verso 23, diz assim: o salário do pecado é a morte. Mas não para aí não. Diz assim, vírgula, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, eu preciso me prostrar diante do Senhor, pedir perdão pelos meus erros, para que eu possa, de mãos santas, me apresentar ao Senhor. Ninguém vai chegar ao Senhor sem ser com mãos santas. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Então eu preciso, antes de tudo, no verso 1, pois usar a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça, em favor de todos os homens. Mas eu preciso, o desejo do apóstolo Paulo, é o desejo do Senhor, que os varões orem em todo lugar. Primeiro, que orem. Segundo, em todo lugar. E terceiro, levantando mãos santas. Porque quando você se arrepende,
se coloca diante do Senhor, Ele ouve a sua oração, Ele perdoa o seu pecado, Ele sara a sua enfermidade, a sua terra, a sua dificuldade, a sua luta, o seu problema, Ele resolve. Porque aqui diz assim no final, sem ira e sem animosidade. Então, ou seja, quero que, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Até aquele irmãozinho, aquela irmãzinha lá que é abençoada demais, você não pode ter ira nem animosidade contra ela. Né? Interessante. Tem que ser de mãos santas para chegar ao Senhor. E aí, lá em Mateus capítulo 6, após a oração de Jesus, no verso 14 e verso 15, o que Jesus diz? Ele diz assim, após a oração, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens ou aos jovens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Por isso, eu preciso chegar diante do Senhor de mãos santas. Eu tenho que reconhecer que eu sou pecador. Eu preciso me prostrar diante do Senhor. Eu preciso colocar a minha vida nas mãos do Senhor. Senhor, eu coloco a minha vida no teu trono de graça. Faça a sua vontade na minha vida. Me coloca, Senhor, aonde o Senhor quer. Eu estou aqui para ouvir a sua voz, para estar no serviço do teu reino. Isso é que nós precisamos fazer. E o Senhor quer que você seja um intercessor. Você está me ouvindo aqui agora. Você que está olhando para mim. Deus quer você como intercessor. E pode ser hoje. Deus pode encaminhar uma pessoa para que fale assim com você. Você é crente? Você pode orar por mim? Estou passando por uma luta assim, 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 assado. Deus vai fazer isso com você. Deus vai fazer isso com você. Se você se prostrar diante do Senhor, se você orar, reconhecer que é pecador, pedir perdão ao Senhor, Ele vai te usar para a glória dEle. Você pode ser um Daniel dos dias atuais. Você pode ser o mundo jaz do maligno. Pandemia para todo lado. Pandemia no mundo todo. O mundo chora, o mundo clama por intercessores. Você pode ser intercessor. Deus vai usar a sua vida. Quando Deus quer usar a sua vida, Ele pede para que alguém vá te procurar, para que você possa interceder por Ele. E Deus vai te incomodar por isso. Porque você tem condições, como cristão fiel, de estar na brecha da intercessão. Deus pode usar a sua vida. Mas primeiro, você precisa dirigir o Senhor com mãos santas. E como disse Jesus, perdoar os pecados dos outros. Porque, verso 16, capítulo 6, verso 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Então eu preciso dirigir ao Senhor. Mas eu preciso reconhecer que eu sou pecador e preciso perdoar aqueles que me ofenderam. Porque senão, se eu não perdoo, nosso Pai, Ele olha para a gente com esse verso 16, ou melhor, 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as vossas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Nós precisamos dirigir ao Senhor, mas dirigir a Ele com mãos santas, como diz no verso 8. Deus quer um relacionamento conosco. Deus busca uma aliança conosco. E o mais importante, se a gente pegar a primeira carta, aliás, está em 1 Samuel, capítulo 12, versos, 1 Samuel, capítulo 12, verso 23. Vamos ler o que está escrito lá. 1 Samuel, capítulo 12,
verso 23. Aquele povo o povo de Israel estava procurando um rei para que pudesse governá-los. Então, no capítulo 12 de 1 Samuel, quando chega no verso 23, aliás, o verso 21 diz assim: Samuel exortando ao povo: não vos desvieis, pois seguireis coisas vãs, que nada aproveitam e tampouco vos podem livrar, porque vaidades são. Samuel estava orientando aquele povo para que eles não desviassem da presença do Senhor, para que eles continuassem na presença do Senhor. Então, nesse verso 21, ele está dizendo: não vos desvieis, pois seguireis coisas vãs, que nada aproveitam e tampouco vos podem livrar, porque vaidade são. E é vaidade, nós sabemos disso. Aí no verso 22, pois o Senhor, Samuel falando com aquele povo, pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo. Deus jamais te desamparará. Você que é jovem, você que é adolescente, creia nisso. Deus jamais te desamparará. E aí ele continua: Deus não desamparará o seu povo, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Amém? Você é propriedade exclusiva do Senhor. Deus te escolheu. E aí no verso 23, Samuel diz assim: quanto a mim, olha o que Samuel está dizendo: quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Ou seja, Samuel está dizendo para eles: eu não vou ceder à tentação de não orar por vocês, porque é pecado. Você precisa orar. Você precisa falar com o Senhor, porque não falar com o Senhor, se você é cristão, é pecado. Está na palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo. Samuel está dizendo: longe de mim que eu venha deixar de orar por vós. Por quê? Porque é pecado. Longe de mim que eu venha deixar de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Esse é o papel nosso. Buscar o caminho bom e direito. O caminho que Daniel seguiu. O caminho que depois Jonas seguiu. Enquanto ele buscou o caminho errado, enquanto ele desviou para um lado, ele buscou o caminho errado. E ele foi só descendo. Jonas foi descendo. Aí sim, ele falou: meu Deus. Aí ele buscou o Senhor. Primeiro verso do capítulo 2 de Jonas. E aí Deus ouviu a oração dele. Porque Deus nos ouve. Deus ouve a nossa oração. E Deus age ao nosso favor. Deus está aqui presente. A palavra de Deus diz lá em Mateus 18, 20: onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, estarei no meio deles. Deus está aqui, Deus está contigo. Então você precisa crer, mas você precisa ser um intercessor. Você precisa abrir seu coração para ser um intercessor. E para isso, nós estaremos orando. Estarei orando com você, para que você possa abrir seu coração, você possa ter uma vida na direção do Senhor, você possa ter uma vida de comunhão com o Senhor. E eu vou orar com você, para que você possa se colocar na brecha como intercessor. E eu te digo mais: Deus vai enviar pessoas para que você ore por ela. Esse será o sinal que Deus vai colocar na sua vida, de intercessão. Deus vai levar pessoas para que você ore. Por quê? Porque o intercessor, ele recebe pessoas para orar. Se fosse um médico, estaria paciente, doente para cuidar. Se fosse um dentista, estaria pessoas para tratar de dente. Se fosse um mecânico, traria um carro para consertar. Como meu intercessor, vai levar pessoas para você orar. Então, gostaria de orar com você. Gostaria de chamar o pastor Wallace aqui para que a gente estivesse orando, para que Deus possa despertar cada jovem, cada adolescente, cada um que está ouvindo essa mensagem, para que possa estar na brecha com o Senhor. Feche seus olhos, se apresente ao Senhor, se coloque na presença dEle,
para que Deus possa falar ao seu coração. Oremos. Pai Santo, Pai querido, obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. É ela que nos exorta, ó Deus, a orarmos. Então desperta, ó Deus, a nossa juventude, nossos jovens adolescentes, que sejam uma geração que clame ao Senhor dia e noite, que busca o Senhor em oração dia e noite, ó Pai, para que haja uma diferença no meio deles, em suas casas, nas escolas, nas faculdades, ó Deus. Amém. Aonde quer que eles estejam, como nós lemos aqui na Tua palavra, em qualquer lugar, eles sejam luzeiros do Senhor, Pai, refletindo a luz de Cristo no meio de um mundo cheio e dominado pelas trevas, ó Deus. Então desperte o nosso povo a orar. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor já está despertando essa geração a ser uma geração que ora, que dobra o seu joelho e busca o Senhor, ó Pai, a direção do Senhor. Sabemos que é uma ferramenta poderosa no Senhor a oração, ó Deus, porque vem de Ti. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Teu Filho amado, nos ensinou a orar e nos exortou a orarmos, ó Deus. E assim, os discípulos, os Teus servos e servas, no decorrer da história, homens e mulheres de oração, que fizeram a diferença no seu tempo, ó Deus. Que a nossa juventude, a nossa igreja, seja despertada para isso. Amém. Obrigado pela vida do Igor, da Amanda, que tem levantado um exército com eles, de jovens, de adolescentes, que sabem dessa importância que é orar, ter uma vida de oração. Amém. Por isso, ó Pai, cumpre em nós o Teu querer. Fala aos nossos corações, continue falando aos nossos corações no decorrer desses cultos, ó Deus, para despertarmos nossas vidas e a vida daqueles que estão ao nosso derredor para a oração. Obrigado pela vida do Paulo, obrigado pelo irmão que ele é, o amigo que ele é, o intercessor que ele é. O Pai, continue abençoando a vida dele, toda a sua equipe, toda a nossa equipe aqui no Barro Preto de intercessão. Cada intercessor, que o Senhor esteja visitando seus lares, suas vidas, abençoando conforme a Tua boa vontade. Essa é a nossa oração. Essa é a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Paulo. Espero que a gente tenha outras oportunidades de ouvir mais sobre a oração. Foi uma riqueza aqui, vimos tantos textos que nos exortam a orar. E para você, jovem adolescente, saiba disso. Essa é uma ferramenta poderosa em Deus para a sua vida, orar. E aliado à leitura da palavra, você com certeza fará diferença nesse tempo. Temos as salas de orações virtuais, tanto da igreja, mas principalmente para você, jovem adolescente, as nossas salas virtuais da juventude. 7 da manhã, meio-dia e 7h30 da noite. É só você entrar ou procurar o Igor ou a Amanda, ou um dos seus líderes aí de PG, e fazer esse contato, ok? Então é isso. Até a próxima semana. No próximo sábado, nós vamos ter um encontro virtual de todos os PGs da juventude e será uma bênção para todos nós. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Até o próximo sábado.